Esse é o primeiro vídeo após as postagens dos shorts nesse canal. Então seja bem-vindo a mais uma atualização do canal Produzão Working. Olá, seja bem-vindo, bem-vinda ao canal Produzão Working. No episódio de hoje, nesse vídeo, nós vamos fazer uma coleta em um local que foi um dos primeiros locais que eu fui fazer coletas no iFood. E nessa época eu tinha pouca habilidade ainda com a questão da chegada. Eu achava que a chegada precisaria acontecer primeiro no GPS. E muitas vezes o GPS ele mostra o local, mas não é exatamente o local onde você vai fazer a coleta. Muitas vezes é mais para frente, mais para trás, pode ser na outra parte na rua. Então é um local bem nostálgico e eu ficava atrapalhado. Bom, essa subida aqui vocês já conhecem em vários vídeos aqui do canal, né? E nesse dia, era um dia que não estava tão quente praticamente, possivelmente era um dia de ar seco. E a distância aí não é tão longa, né? Mas aqui é uma distância interessante. Um ponto interessante aí é nessa faixa de pedestres, né? Aparentemente teve tanto remendo que a faixa de pedestres ficou cortada no meio. Então se o piloto ali, ou motorista, ou ciclista, como não queira ser, se não ficar atento não consegue ver a faixa de pedestres. Mas apesar que tem outra faixa de pedestres aí, então possivelmente pode ser uma faixa meio desativada ou não, né? Mas ainda bem que tem outra faixa próxima. E é uma curiosidade interessante, que muitas vezes a gente não percebe, né? Quando a gente está conduzindo o veículo, né? Quando é umas coisas meio desativadas, né? Em gravação assim devagarzinho, a gente vai percebendo os detalhes que a gente não percebe. Um planejamento, uma ideia nova aqui para o canal Produzão Working é trazer os vídeos em 2x, uma forma de aprimorar o tempo, de uma forma que pode até melhorar para eu poder narrar e você poder assistir o vídeo um pouco mais rápido. Se você aprovar a ideia ou desaprovar, faça um comentário abaixo para eu saber, ok? Logo à frente tem um veículo encostado, né? Só que é um ponto meio cego porque é uma curva. Então, após passar esse veículo, tem mais 2 veículos estacionados. Então é um local que precisa de muita atenção para trafegar, né? É por isso que é importante você ficar visível, você já ir mudando de faixa, mais ou menos igual eu fiz, permanecer bem coladinho nos carros, para quando o condutor do automotor ali, né, do motocicleta ou do automóvel mesmo, do carro, né, ou do caminhão, conseguir desviar, né, de uma forma que não precise fazer uma mudança de faixa brusca. Então é um ponto interessante para que você que é ciclista, né, tá começando a fazer um delivery, não está acostumado muito com o trânsito, é fazer isso. Mas lembre-se, sempre você pode treinar usando a guia da calçada para conseguir manter uma estabilidade.
Chegamos no parque de diversões, simplesmente essa descida.
vindo aqui. Deixa eu ver aqui. Ele tá tudo lento aqui. É Vilas o nome do negócio. É, aí tá. É que não. Acho que tinha pintando pra frente, não terminou aqui o trajeto. Olha aí. Cheguei, cara. Ah, agora chegou. Deu certo. É 9698. É isso, né? Cadê isso? Pois é. Falou que ia pagar um pouco mais, mas... Eu fiz um de 9,50, mano. Ixi. Aqui... 50 centavos. Então, aí... Tudo esquisito. Quando fala praça, é a região toda aqui, né? Uhum. Aqui falou que ia pagar 10 e não pagou não. Tá a mesma coisa. Vou lá. Falou. Ai, igualmente. Como vocês puderam escutar ou ler na legenda automática, simplesmente estávamos conversando sobre as taxas de entrega, tudo, né? E essa gravação desse vídeo faz um bom tempo atrás, né? Faz mais ou menos um ano, algo assim. E os problemas persistem até atualmente na data desse vídeo. E às vezes pode ser as taxas baixas, algo assim. Então a gente percebe que os problemas são pendentes, né? As coisas vão subindo em preço e muitas vezes o trabalho não vai acompanhando. Mas infelizmente essa é a vida, né? Enquanto der pra manter, a gente vai praticamente se arrastando e fazendo, né? Porque o objetivo é fazer um degrau. A gente vai usando isso para ir subindo, mesmo sendo difícil. Mas espero que
tudo isso vai se resolvendo com o passar dos tempos. Uma coisa que é bem interessante nessa cidade, né, de Santo André, é essas ruas clássicas, né? Tem tudo que é asfalto, tem asfalto esburacado, tem asfalto que é praticamente uma montanha russa, tem asfalto clássico assim de paralelepípedos, tem um asfalto também daquele paralelepípedo grande. É bem interessante essa cidade, né? É praticamente uma mistura de tempos modernos, tempos antigos e tempos de hoje. Clássica, encostada no acostamento para ver o mapa. E até hoje esse mesmo celular me dá trabalho, cara. Dá um trabalhão. Às vezes o GPS ele fica meio bagunçado, tem hora que o próprio celular fica bagunçado, mas é isso aí, né? Enquanto ele conseguir trabalhar, a gente vai com ele. No momento que ele não aguenta mais, a gente dá o descanso para ele. E é assim que é a vida. Perceba a diferença. A câmera ficou baixa, que às vezes acontece mesmo, mas perceba a diferença desse asfalto pro outro lado, né? É literalmente um alívio para todas as peças da bicicleta e para mim também, né? Porque não fico no chacoalho total. E também para o alimento do cliente, o pedido do cliente, que também não fica chacoalhando. Falta tão confortável que nem parece que eu tava naquelas ruas. Praticamente nem vibra direito. É surreal. Isso que é um sonho de vias, porque até por desgaste físico é menos, né? Tudo bem que os veículos com motor andam mais rápido, mas em horários que não tem pessoas direito na rua, não tem também veículo suficiente na rua. Então só isso aí evitaria muita fadiga se fosse na maioria das ruas, principalmente onde tem grandes ladeiras. Ainda bem que a maioria das ladeiras em Santo André já estão bem arrumadas, né? Então já não tem muito buraco, ou seja, menos fadiga, porque o chacoalho gera mais esforço físico. Nessa época de gravação ainda deixava a câmera caída. Atualmente eu busco entender que ela cai mesmo, então eu fico arrumando. Mas olha que interessante, o Scoot, né, principalmente, com
como esse pneu é barulhento, pneu bem barulhento porque é de cravo. Então se você for trocar por um pneu um pouco mais silencioso e que dê mais também vantagem no asfalto, coloque o slick. O meu aqui estou usando de cravo porque é o que vem na bicicleta mesmo. Então, para não fazer a troca, vai nesse, né? Dá até um pouco de dó. Chegamos ao local do cliente, ou melhor, vamos analisar onde é o local do cliente. Atualmente eu estou acostumado, eu sou mais ciente que poucas vezes o local que o GPS mostra já é de frente ao local mesmo de entrega. A maioria das vezes sempre mostra um pouco mais atrás do que o local. Por isso que é bom sempre checar. Já aconteceu uma vez eu entregar numa concessionária, só que foi no local errado porque eu confiei no GPS. Depois ali eu entendi que sempre é no local um pouco diferente. Não sei porque o Maps faz isso, né? Eu uso o Maps, mas tudo bem. Aí, atualmente eu já sei. Atualmente eu sempre procuro manualmente. Ó, por isso que vocês instalem o pezinho, né? O descanso na sua bicicleta, porque evita aquele estresse na parede e tudo. Ainda mais tem locais que não tem nem como fazer isso, principalmente em morros, né? No caso, ladeiras, rampas, né? Então muitas vezes você vai precisar do descanso ali, ou do pezinho, para você conseguir apoiar em alguma coisa. Que muitas vezes, se fosse só no guidão, a bicicleta ia cair. Então vamos procurar aqui a portaria. Boa tarde, do iFood. O fato curioso que atualmente eu já sei mais entregar em prédio. Eu já tive um medo antigamente de não saber falar, mas atualmente hoje eu sei. Após esse pequeno momento de adrenalina, colocamos a bag um pouco mais perto. E atualmente, né, claro, aí na época eu era um pouco mais novato em prédios. Eu nem sei se esse não foi o primeiro prédio não, mas foi um dos primeiros prédios, né? Então, atualmente a gente já fica um pouco mais esperto, né, como colocar mais a bag já no portão, né? Já achar local para colocar, mas a vida é assim mesmo. Então, se você for se você for trabalhar no iFood, saiba que esses perrengues, né, ou então estresses ou probleminhas pequenos podem acontecer com você, então não desanime, que é assim mesmo. Até hoje tem algumas coisas que ainda não sei, que ainda vou fazer, né? Talvez nas postagens do vídeos, de acordo com o tempo, eu já saiba fazer, mas é entrar no shopping, né, achar onde estacionar a bicicleta no shopping, entrar em docas, tal, ainda não aprendi, ainda não fui fazer. Mas com o tempo pode ser que sim. Como vocês podem ver agora, eu deixei a bicicleta um pouquinho mais longe, mas isso aí não é muito problema, porque é um local bem vazio de pessoas, então não vi nenhum perigo. Aparentemente é um local um pouco residencial e ao mesmo tempo empresarial, mas eu não recomendo que você deixe tão longe, porque tem um risco de alguém pegar. Mas como é um local bem vazio, eu confiei. Mas, é claro, no dia a dia não faça isso. Deixe perto de você. Até mesmo para o cliente ver.
Bom apetite. Um ponto importante, como vocês podem ver, se o cliente tivesse visto a bicicleta em si, ele poderia dar uma gorjeta, tem mais chance de você dar uma gorjeta, né? Além do caso também que eu falei bom apetite, essas coisas, tudo bem que hoje em dia é clichê, né? Muita gente já fala, mas pequenas coisas também é bom falar. Atualmente, como está muito calor, né, em São Paulo, dificilmente às vezes dá para me falar muito, porque eu chego ofegante e a maioria dos clientes já fica esperando. Aí a gente tenta fazer outros esquemas, né? Deixar a bicicleta visível, mostrar que a gente está cansado, mostrar que a gente está contente de entregar o pedido da pessoa, né? Tentar ser gentil, porque essas pequenas coisas estimulam a pessoa a dar gorjeta, né? Na questão de agradecimento mesmo, de pensar, poxa, o entregador ali tá de bicicleta, né? Tá cansado, tudo. E a gorjeta pra gente que é ciclista é muito importante, porque nossas taxas são sempre mais baixas, né? E muitas vezes a distância não é tão perto, né? Muitas vezes são perto de 4 quilômetros. Às vezes tem lugares que a gente não quer fazer, né? Como acesso em praças, algumas ruas suspeitas. Então a gente acaba indo mais longe ainda o trajeto para fazer com segurança. Então, cada gorjeta que acontece, mesmo sendo mínima, é muito importante, né? Além pra gente poder comprar coisa para comer, que a gente desgasta nosso físico, também para a manutenção da bicicleta em si. Muito obrigado por você ter assistido o vídeo até o final. Se você for novo aqui e gostar desse conteúdo de delivery, inscreva-se para receber os próximos vídeos. Qualquer dúvida pode comentar, que eu tenho um pouco mais de experiência para te ajudar. Não se esqueça de assistir os shorts que já estão disponíveis no canal, que é um quadro novo na postagem desse vídeo. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas que desejam se tornar entregadores. E muito obrigado e te vejo no próximo vídeo.